Nós temos, então, na introdução, uma frase que eu tirei do próprio texto. Então, as mudanças na biblioteca sofrem influências das tecnologias analógicas e digitais, por ser um campo interdisciplinar dependente de ações humanas, da demarcação de dispositivos culturais e de suportes vinculados à memória e às esferas do conhecimento, tendo em vista as ambientes e que estão sendo registradas. Cabe aqui só um, um comentário a respeito de nós temos hoje em dia, e acho que isso ficou mais presente com a pandemia e com o que foi acontecendo com a educação, né, em função da pandemia, do nosso afastamento, de que cada vez mais nós precisamos presente uma biblioteca que alguns autores chamam de híbrida, né, que ela tem muito da biblioteca tradicional, né, com acervo físico e com a promoção de leitura como um seu carro forte, né, na biblioteca escolar principalmente. E nós temos, ao mesmo tempo, uma biblioteca que está surgindo e que vai precisar de espaço, e isso é interessante, que essa discussão, em que nós vamos ter tudo isso, nós vamos ter a promoção da leitura como uma das, mas daí assim, não a atividade mais importante, mas uma das atividades mais importantes, mas nós vamos ter outras linhas de ação que também estão se tornando importantes, e a gente viu nesse período, principalmente da pandemia, quando nós fomos solicitados, né, a trabalhar à distância, e os alunos necessitaram de um auxílio, de um apoio de informação e que não podiam chegar até a biblioteca, de uma biblioteca híbrida que faça mais do que a promoção da leitura. Tá? Isso vinha sendo mostrado nos trabalhos, nos estudos, que a gente vai discutir ao longo agora dessa apresentação, mas isso se tornou mais presente nesse momento da pandemia, justamente pela impossibilidade do acesso físico a essas bibliotecas por parte dos alunos, que precisaram continuar estudando por outros meios de acesso. Então, a questão da tecnologia analógica e digital está bem presente na biblioteca. Nós ainda precisamos de livros e livros físicos, né? O livro físico tem uma relação com o leitor, que é uma relação mais afetiva, digamos assim, mas ele precisa abrir espaço para um outro tipo de suporte, então, ou recurso, como os bibliotecários, pelo menos a grande maioria dos bibliotecários nessa que está publicando agora, chama de outros, de todo, né? Em vez de livros, folhetos, outras coisas, são recursos, então tratam tudo como recurso, né? Assim como nós falamos de livro, quando nós falamos de livro, nós falamos de um livro genérico, que Scherer, que é uma autora da década de 70, chama de livro genérico, né? O que nós chamamos de livro já não é só o livro impresso tradicional, mas ela chama de livro esse instrumento genérico aonde nós registramos a informação. Tá? E hoje alguns teóricos na biblioteconomia chamam de recurso. Inclusive o livro é chamado de recurso, assim como outros suportes. E nós vimos que como é importante isso, e que a biblioteca realmente não pode ficar fechada naquele espaço físico onde ela existe. Né? A biblioteca pode mais, tanto na biblioteca
universitária já está fazendo isso há mais tempo, mas a biblioteca escolar precisa chegar nesse lugar de participação na vida da escola, que é bem interessante. O problema de pesquisa que foi, então, determinado envolve duas questões. Quais os discursos e tendências adotados nas dissertações e teses produzidas no âmbito da biblioteca escolar no Brasil e na Colômbia? E os discursos de estudo se aproximam ou se diferenciam nesses países? Então, a partir dessa leitura, então, que se fez dos estudos, a ideia era a responder a essas duas questões de pesquisa. O objetivo geral consiste em promover um diálogo comparativo entre os discursos das produções discentes do Brasil e da Colômbia, entre biblioteca escolar, nos estudos defendidos entre 2015 e 2019. 2015, esse período foi 2015 e 2019, principalmente em função da nossa realidade brasileira, não tanto da colombiana. E vou explicar. Em 2010, foi promulgada no Brasil uma lei, né, que determinava que as bibliotecas escolares teriam um período de 10 anos, então de 2010 a 2020, para se adaptarem e terem em todas as escolas no Brasil uma biblioteca. Essa lei, então, é de 2010 e ela tinha esse projetava para os 10 anos seguintes, não só não só a questão física de instituir essas bibliotecas, mas um caminhar para habilitar pessoas para que nesse período de 10 anos nós tivéssemos uma massa crítica suficiente para atuar nessas bibliotecas escolares. Tá? E o que a gente está. Então, nós estamos chegamos a 2020, e por isso o período foi marcado. A determinação desse período de tempo foi justamente em função dessa lei que promoveu algumas mudanças significativas. As mudanças significativas, elas aconteceram em função de preenchimento do que aquela lei previa e propunha, né? De bibliotecas em escolas, todas as escolas do Brasil com bibliotecas, o que efetivamente não se mostrou factível, porque tinham muitos empecilhos, principalmente nós temos mais de 5.000 municípios no Brasil, tá? Esses municípios, alguns bastante distantes das grandes centros, há uma dificuldade muito grande em alocar bibliotecários nesses municípios, isso é uma coisa. E outra coisa muito importante que o próprio Conselho Federal de Biblioteconomia detectou, previa e acabou detectando, não havia tempo hábil, mesmo nesses 10 anos, para formar bibliotecários suficientes para todas essas escolas no Brasil, né? Pensando que são mais de 5.000 municípios e que os municípios têm várias escolas, isso se multiplica, né, muito. E nós não temos pessoal suficiente para atuar nas bibliotecas. O número de bibliotecários em atuação em todo o Brasil não seria suficiente.
Fora que esses bibliotecários também precisam atuar em biblioteca universitária, em biblioteca especializada, né? As bibliotecas jurídicas, as bibliotecas médicas, por exemplo, muito demandadas nessa fase de pandemia. E assim, o contingente de bibliotecários disponível para bibliotecas escolares não é tão significativo, por diversos motivos que a gente pode imaginar, né? Então, bibliotecários atuantes não eram suficientes, e esses 10 anos não são suficientes, pensando que nós temos um curso de biblioteconomia de 4 anos de duração. É um curso de 8 semestres. Então, nós não teríamos, assim, se eles tivessem parado e pensado um pouco em 2010, quando instituíram essa lei, já veriam que não era possível, num período de 10 anos, fazer essa grande revolução por falta de pessoal mesmo, né? Mas vamos adiante. Os objetivos específicos, então, por isso, o período demarcado foi em função das mudanças propostas pela lei e de que nós estávamos chegando a 2020 e nós não teríamos essa base necessária para fazer a mudança que se pretendia. Então, os objetivos específicos foram mapear a produção do conhecimento no campo da biblioteca escolar, com interfaces educacionais e tecnológicas em horizontes de discussão situados no Brasil e na Colômbia, interpretar as tendências recorrentes e estabelecer aproximações dialógicas em torno de produções teóricas acerca de bibliotecas escolares, buscando recontextualizar e as pegadas digitais, desculpe. Discutir os movimentos de evolução dessas pesquisas na educação nos últimos anos, buscando demonstrar como movimentos de democratização e universalização do acesso a tecnologias digitais promovem conexões ou diferenças nas pesquisas entre Brasil e Colômbia. E vamos adiante. Então, nós começamos, né, uma base com o referencial teórico, que envolveu, então, a evolução histórica das bibliotecas. Isso se fez necessário, e essa evolução histórica, ela independe de ser Brasil e Colômbia, então tem uma base que é comum às bibliotecas ocidentais, em geral. Essa base começa, obviamente, na Europa, né? E essa base é muito importante tanto para a organização das bibliotecas, como o que nós pensamos de biblioteca, né? E essa base de organização, ela se estende para Brasil e Colômbia da mesma forma, porque é uma base, como eu disse, europeia. Toda a nossa base, tanto Brasil quanto Colômbia, ela é europeia, e ela é europeia principalmente desde o início, desde a colonização, até meados da década de 50, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial. Nós vemos que toda a teoria sobre biblioteca, ela é basicamente, assim, a maior parte dela é francesa, tá? E isso afetou bastante as bibliotecas brasileiras, já que o nosso ensino tem essa origem, essa leitura francesa, muito mais do que portuguesa, isso é interessante dizer, né? Diferente da Colômbia, onde a influência espanhola foi significativa, nós temos no Brasil não uma influência portuguesa
no primeiro momento, mas uma influência francesa.